Bem-vindo à minha apresentação referente ao tema meiose. Eu sou a Caroline Rodrigues da Silva, sou aluna do curso de Zootecnia da Universidade Federal de Mato Grosso, no campus Cuiabá. O tema foi proposto pelo professor Dr. Adelson Joel da Silva, responsável pela disciplina de Biologia Celular. Afinal, o que é meiose? Meiose é um processo de divisão celular no qual uma célula diploide se divide formando 4 células haploide com metade do material genético, ou seja, metade dos cromossomos. Ainda na meiose, ela é dividida em 2 fases, sendo a meiose 1 é um processo reducional e a meiose 2 é um processo equacional. Eu vou estar usando o exemplo aqui de uma célula diploide humana. No nosso caso, as nossas células possuem o número cromossômico 46. Ao passar pela primeira fase da meiose, que é uma fase reducional, ela vai estar se dividindo, formando 2 células haploide com metade do número cromossômico. Se era 46, passa a ter o número cromossômico 23. A meiose 2 é um processo equacional, ou seja, não vai reduzir novamente o número cromossômico. Então, as células haploides originadas inicialmente vai se dividir novamente, mas vai manter o número de cromossômico. No final da meiose 2, teremos 4 células haploide filhas com o número cromossômico 23. A meiose nos animais tem o objetivo de formar gametas, células reprodutivas. E nos vegetais tem o objetivo de formar esporos. Aqui eu vou estar dando um pouquinho mais de ênfase à meiose nos animais. Antes de falar da divisão celular da meiose, eu vou falar um pouquinho do filamento da cromatina, que é um material genético encontrado dentro da célula. Inicialmente, aqui a fita de DNA, mostrando, essa fita de DNA, ela se enrola num grupo de proteínas agrupadas em 8 unidades. Essa proteína é chamada de histona. Após essa formação, ela recebe o nome de nucleossomo. E esse nucleossomo, quando ele se espiraliza, como está mostrando aqui, ele é chamado de cromatina, que é o que a gente está falando agora, o filamento de cromatina. É isso aqui que eu estou mostrando. A cromatina, ela no estado condensado, espiralizado, recebe esse formato e a gente chama de cromossomo. Então, qual é o objetivo da fita de DNA se enrolar nas proteínas histonas? É para o material genético ele não embolar na hora que ele condensar e descondensar. Isso aqui é o objetivo de manter organizado o material genético. Ainda falando do material genético, eu trouxe aqui uma imagem para demonstrar a eucromatina e a heterocromatina. Né? Aqui, como eu falei anteriormente, é a fita de DNA que está enrolada num grupo de 8 histonas, que é a proteína. E aqui a gente pode observar que aqui há espaçamento na eucromatina. E aqui na heterocromatina a gente pode ver que está tudo junto, está tudo grudado. Aqui na eucromatina, o material genético ele está ativo. Esse espaçamento que permite que essa parte do DNA seja lido. Então, aqui a gente diz que o material genético está ativo. Já que na heterocromatina, como não tem espaçamento, está tudo junto, isso não permite que o material genético que está aqui no meio seja lido. Então, essa parte aqui, os genes estão inativos. Falando um pouco agora da intérfase, a intérfase é o momento que precede a divisão celular da meiose. É o momento em que a célula passa por uma preparação para ocorrer essa divisão. A intérfase ela é dividida em 3 fases. A fase G1, fase S e fase G2.
Aqui na fase 1, a célula ainda não recebeu o chamado, então ela não está se dividindo. Aqui ela mantém todas as suas atividades normais. Ela continua produzindo proteínas, ela também aumenta de tamanho e ela também aumenta a quantidade de RNA para produzir proteínas também. Passando para a fase S, agora sim, nesse momento a célula recebe o chamado para fazer a divisão celular, ou seja, uma fase de síntese. E o que essa célula vai sintetizar? Ela vai sintetizar a cromatina, ela vai começar a duplicar o material genético, né, o DNA. Aqui está mostrando, nessa célula aqui está mostrando as duas cromatinas e elas vão ser duplicadas. Ou seja, aqui já está mostrando a célula, né? A célula e os dois cromossomos homólogos. E eles possuem esse formato porque eles estão ligados por uma proteína chamada centrômero. Após dar tudo certo na duplicação de DNA, a célula passa para o momento G2. Nesse momento, a célula ela começa a formar novas organelas plasmáticas, ela duplica os centríolos, aumenta a respiração celular e começa a produzir bastante ATP, que é a adenosina trifosfato, porque essa célula precisa de energia para poder fazer a divisão celular. Após tudo certo nessas fases, ela pode ir para a divisão celular. Lembrando que a meiose é uma especialidade de células reprodutivas com o objetivo de criar gametas. Então, aqui nessa célula está mostrando os dois cromossomos homólogos, aqui de material genético vindo do pai e aqui de material genético vindo da mãe. Então, aqui é a separação dos dois cromossomos homólogos. Lembrando que eu dei ênfase à meiose nos animais. Aqui eu estou mostrando como que é representado a célula diploide e a célula haploide. Aqui na célula diploide é representado pelo número 2N, que quer dizer que ela contém o número total de cromossomos. Após passar pela meiose 1, o processo adicional, ela é representada pela letra N, que quer dizer que contém metade desse número de material genético. Então, na formação dos gametas, esse número de cromossomo reduzido é muito importante para a formação do embrião, do zigoto. Porque quando um gameta se encontrar com outro gameta para ocorrer essa fecundação, esse número de cromossomos será restabelecido. Então, é muito importante que essas células haploides contenham apenas metade desses números de cromossomos. Como eu havia dito antes, a meiose é dividida em dois níveis, em dois momentos, sendo a meiose 1 e a meiose 2. Inicialmente, eu vou começar pela meiose 1. A meiose 1, ela possui 4 níveis nessa divisão celular, sendo a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1, sendo a sua prófase 1 é um momento muito demorado. Então, a prófase 1 na meiose 1, ela também foi dividida em 5 subníveis, que são eles leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Sendo o paquíteno é um momento muito importante, porque é quando ocorre o crossing over, que é a troca de material genético. E o crossing over ocorre somente na prófase 1 da meiose 1. Na meiose 2 ele não ocorre. Já entrando na fase da divisão celular aqui da meiose 1, na prófase 1, no seu subnível leptóteno. Aqui a gente observa o núcleo, onde contém o material genético, e aqui a gente observa a presença do nucleolo. Esse nucleolo, até o final da prófase 1, ele vai desaparecer. Aqui a gente percebe uma cromátide irmã, só que a gente sabe também que esse material ele foi duplicado lá na intérfase. Aqui a gente só não está conseguindo ver ele porque ele ainda está muito fino, ele ainda não está totalmente condensado. Então aqui a gente consegue perceber as proteínas histonas e o centrômero. A gente também sabe que os centríolos também foram duplicados.
Esses centríolos vão começar a se mover lentamente para os polos da célula. Esses centríolos, eles vão formar o centrosoma. Também vai ficar mais visível as fibras do fuso que eles vão formar. Então, aqui na fase do leptóteno, o que vai acontecer, começar a acontecer, é a condensação do material genético. Ele vai começar a se espiralizar. Já passando aqui para a fase do zigóteno, a gente pode observar que o núcleo ele já começou a desaparecer. A gente observa também que aqui já começou a ficar mais condensado, ele já começou a ficar mais aparente. Então, o que acontece no zigóteno? No zigóteno também acontece a sinapse. O que é a sinapse? É o pareamento desses cromossomos homólogos. Eles vão ficar lado a lado, ou seja, que eles já estão mais próximos, eles estão lado a lado. Então, é isso que vai acontecer aqui no zigóteno. Agora, aqui já entrando um pouco na fase do paquíteno, é um momento muito importante, que é quando ocorre o crossing over, que é a troca de material genético que possibilita variabilidade genética. Aqui a gente pode perceber que os cromossomos já estão espiralizados, eles estão em formato de tétrades, certo? Aqui já aconteceu a sinapse, eles já estão pareados, e aqui a gente ainda percebe um pouquinho da presença do nucleolo também. O crossing over ele fica mais visível na fase do diplóteno, que já mostra as partes trocadas. Mas eu vou estar mostrando como que ocorre esse fenômeno do crossing over na próxima imagem. Aqui eu vou estar me aprofundando um pouquinho mais nesse tema do crossing over, sobre o que ele é e por que ele ocorre e como acontece. Bom, primeiramente nós temos os dois cromossomos homólogos contendo o mesmo tipo de informação. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Aqui, por exemplo, é o cromossomo vindo da mãe e carrega a informação referente à cor do cabelo. Aqui é o cromossomo do pai, que carrega a mesma informação referente à cor do cabelo. Ou seja, eles carregam o mesmo tipo de informação genética. Então, eles são homólogos. Então, quando eles são homólogos, eles podem trocar partes. Aqui é o pareamento, quando ocorre a sinapse. Nessa imagem aqui, está mostrando como se eles estivessem um ao lado do outro, mas na verdade eles estão de frente. Esse contato aqui é chamado de quiasma, que é quando esses cromossomos começam a trocar partes entre si. Então, aqui na imagem ao lado, a gente observa já os cromossomos com as partes trocadas. E por que o crossing over é tão importante? O crossing over ele é importante para haver variabilidade genética. É importante para que os seres não sejam clones um do outro. No caso aqui eu estou falando de reprodução sexuada, que quer dizer que quando há essa troca de material genético. É isso que permite, no exemplo dos seres humanos, você não ser igual ao seu irmão, você possuir características diferentes, mesmo sendo da mesma espécie. Então, aqui o crossing over é extremamente importante para manter essa variabilidade genética. Aqui no diplóteno, a gente percebe que ocorreu o crossing over, aqui está visível, e a gente também percebe que esses cromossomos ainda estão ligados pelos quiasmas. Esse aqui é o momento em que os cromossomos vão começar a se separarem. Aqui a gente percebe a última fase em que o nucleolo ainda vai estar presente. Então, aqui na diacinese, a gente já percebe o desaparecimento do nucleolo. Os cromossomos ainda estão se separando, mas que ainda há quiasmas. Aqui a gente pode reparar também que a membrana celular está se desfazendo. A carioteca está se desfazendo. Então, aqui eu vou fazer um pequeno resumo de tudo o que aconteceu na prófase 1. No leptóteno, as cromátides irmãs começaram a se condensar, começaram a espiralizar. No zigóteno, foi quando elas se parearam, quando aconteceu a sinapse. Aqui no paquíteno,
é quando elas já se encontram em forma de cromossomos totalmente espiralizados, e é também aonde ocorre o crossing over, que é a troca de material genético. Aqui no diplóteno, a gente pode observar as partes dos cromossomos que foram trocadas. A gente pode observar também que os cromossomos estão ligados por quiasmas, mas é o momento também que eles começam a se separar. Aqui na diacinese, a gente pode perceber o desaparecimento do nucleolo, a membrana celular começa a se desfazer, e a gente ainda percebe também que há quiasmas ainda ligando os cromossomos homólogos, mas eles ainda continuam também se separando. Aqui mostrando como que está depois dessas fases. Aqui os dois centríolos duplicados formando o centrosoma, aqui as fibras do fuso ou microtúbulos, aqui os quiasmas ainda ligando os cromossomos homólogos, e aqui a sua membrana celular ainda se desfazendo. Então, já aqui na metáfase 1, a gente percebe os centríolos duplicados formando os centrosomas já estão nos polos das células. Aqui as fibras do fuso estão se ligando aos cromossomos homólogos através do centrômero, certo? Aqui os cromossomos eles estão em dupla no interior da célula, formando uma placa equatorial, que nada mais é o pareamento, né, desses cromossomos homólogos no interior da célula. Nesse momento aqui também, é quando os cromossomos atingem seu máximo de espiralização. Estão muito condensados. Lembrando que aqui é a célula com o número total de cromossomos. Então, essas fibras do fuso, elas estão se preparando para separar esses cromossomos homólogos, para que haja duas células filhas haploide com metade do número de cromossomos. Então, o que ocorre aqui na anáfase é a separação dos cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos eles são puxados pelas fibras do fuso para o polo da célula. É isso que acontece na anáfase 1. Aqui na telófase 1 vai acontecer totalmente o oposto do que aconteceu na prófase 1. Aqui o nucleolo vai reaparecer e a membrana celular também vai reaparecer, a carioteca vai reaparecer. Aqui ocorre um fenômeno chamado citocinese, que a citocinese é a fragmentação do citoplasma para que haja outras novas células. Então aqui vai ser uma nova célula e aqui vai ser outra célula. Aqui a gente pode observar que os cromossomos já estão no núcleo celular. Aqui é quando os cromossomos começam a descondensar, eles começam a desespiralizar. Então, na prófase 1, os cromossomos eles começam a condensar e aqui na telófase eles estão desespiralizando. É importante informar que entre a meiose 1 e a meiose 2 há um intervalo, há uma pausa, que é chamada de intercinese. Então, após a intercinese, começa a meiose 2. Então, aqui agora, entrando na meiose 2, ela também possui 4 níveis nessa divisão celular, sendo elas a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e telófase 2. Anteriormente, na meiose 1, a gente estava trabalhando com uma divisão reducional de uma célula diploide, ou seja, a célula diploide possuía um número total de cromossomos. Após a sua divisão, que foi uma divisão reducional, originou duas células filhas haploide com metade desse número de cromossomos. Então, aqui agora a gente vai trabalhar com uma divisão equacional. Não será dividido novamente os números de cromossomo, eles serão mantidos. Aqui na prófase 2, ela é muito parecida com a prófase 1, mas aqui não ocorre o crossing over, que é aquela troca de material genético que eu falei. Aqui também vai acontecer, os processos serão mais rápidos, não serão tão lentos como na prófase 1. Então, aqui nós temos a duplicação dos centríolos, formando o centrosoma, que irão formar as fibras do fuso.
Os centríolos estão indo para os polos da célula. Aqui há o desaparecimento da membrana celular. Há desaparecimento também no nucleolo. Aqui, esses cromossomos, eles começam a se condensar novamente. Eles estão começando a se espiralizar novamente. Já aqui na metáfase 2, a gente já observa que o centrosoma e os centríolos já estão nos polos da célula. Já há as fibras do fuso se ligando aos cromossomos através do centrômero. Aqui os cromossomos estão alinhados no meio da célula. Eles estão também no seu máximo de condensação, estão muito espiralizados. E aqui eles estão alinhados um embaixo do outro. Essa é a diferença lá da metáfase 1. Já entrando aqui na anáfase 2, a gente percebe que há a separação das cromátides irmãs. Elas estão sendo puxadas pelas fibras do fuso para os polos da célula. Lembrando que lá na anáfase 1, ocorria a separação dos cromossomos homólogos, já que é diferente. Está separando as cromátides irmãs. Outra coisa, quando um cromossomo ele tem as suas cromátides irmãs separadas, essas cromátides também passam a ser chamadas de cromossomo. Então, aqui elas estão sendo puxadas para o polo da célula, para o canto da célula. Ela está se preparando novamente para que ocorra outra divisão celular. Então, aqui chegamos à última fase da meiose 2, a telófase 2. É nesse momento aqui que a membrana nuclear retorna, o nucleolo também vai reaparecer. Aqui os centríolos eles vão para os polos da célula, já se preparando novamente para uma nova divisão celular. Aqui os cromossomos eles voltam a descondensar, eles estão desenrolando para originar outras duas células. Aqui também acontece a citocinese, que é a degradação do citoplasma. Então, essa é a última fase da meiose 2, que vai originar as 4 células filhas haploide com o mesmo número cromossômico. A não disjunção, ela acontece quando há erro na divisão celular. Aqui no caso da meiose, ainda na meiose 1, ocorreu um erro na separação dos cromossomos homólogos. Isso resultou células com erros também nessas divisões celulares. E aqui também a gente pode perceber que há outras 3 células que não contêm nenhum material genético. Já aqui na meiose 2, a gente percebe que houve um erro na divisão das cromátides irmãs. Então, aqui há uma célula com os 2 cromossomos, e aqui uma célula que também não contém nenhum material genético. Então, esses erros nessas divisões, elas estão relacionadas a doenças, e em alguns casos elas também estão relacionadas a abortos. Agora eu vou falar um pouco sobre as células reprodutivas. Inicialmente, eu vou começar falando da ovogênese, que é o gameta feminino. Inicialmente, esse processo de formação dos gametas na fêmea acontecem lá nas gônadas femininas, ou também chamadas de ovário. Esses ovários, eles são responsáveis pela produção dos hormônios e também pelo controle do ciclo de reprodução dessa fêmea. Então, esse ovário, ele é formado antes do seu nascimento, lá na sua fase embrionária. No seu ovário existem células que se chamam ovogônia. Então, essa célula vai passar por diversos processos de divisões celulares mitóticas. Então, existirão milhares dessas células. Então, essa célula ainda vai passar por meiose. Após passar por meiose, ela vai receber o nome de ovócito primário. Esse ovócito primário, ele vai ficar estacionado lá na meiose 1, lá na fase da prófase 1. Ele só vai reiniciar o seu processo de meiose quando chegar lá na puberdade, quando ele começar a receber o estímulo de hormônios sexuais. Então, aqui, a gente sabe que não há mais células de ovogônia, há somente ovócitos primários. Então, a gente sabe que cada fêmea possui um número pré-determinado de possíveis futuros gametas. Chegando na puberdade, esse ovócito primário recebe o estímulo para poder fazer a sua divisão celular.
Aqui é a divisão celular da meiose 1. Então, a gente sabe que na meiose 1 é uma divisão celular reducional. Então, aqui a gente sabe que é uma célula diploide, que contém o número total de cromossomo. E essa célula vai se dividir em duas células filhas haploide, com metade desse número de cromossomos. Aqui a gente percebe também que houve uma divisão celular desigual, porque aqui a gente percebe que o citoplasma, aqui há mais citoplasma e aqui não há tanto citoplasma. Essa célula, ela é chamada de glóbulo polar primário. Essa célula não vai se desenvolver, ela vai desaparecer. Já aqui, essa célula recebe o nome de ovócito secundário. Ela também vai ficar estacionada lá na meiose 2, lá na fase da metáfase 2. Aqui, se não ocorrer a fecundação, essa célula também vai desaparecer. Aqui, a célula diploide, ela é representada pela letra 2N. E aqui, as células haploides, elas são representadas pelas letras N. Então, digamos que aqui houve a fecundação. Então, essa célula ela vai terminar a fase da meiose 2. Aqui, a meiose 2, lembrando que é uma fase equacional, que vai manter os números de cromossomo. Então, aqui a célula se divide novamente. Aqui formou o zigoto, porque houve a fecundação. E aqui formou outro glóbulo polar secundário, no qual também vai desaparecer. Então, a cada ciclo reprodutivo da fêmea, até a sua menopausa, os ovócitos primários vão repetir todas essas fases. Então, a gente sabe que vários ovócitos primários, ainda lá na fase embrionária dessa fêmea, foram formados. Então, lá existiram milhares. E até a sua puberdade, esse número lhe cai bastante. Isso porque esses ovócitos primários eles tentam reiniciar o processo de meiose. Mas, como eles não têm estímulos dos hormônios, eles acabam se degenerando. Então, também, a cada ciclo dessa fêmea, lembrando que esse ciclo varia entre as espécies, uma certa quantidade de ovócitos primários são estimulados a dar continuidade à meiose, mas também uma certa quantidade acaba se degenerando também. Então, aqui agora, falando um pouco dos gametas masculinos, a espermatogênese. Aqui eu tenho uma representação de um testículo humano de um homem, e é nesse testículo que vai ocorrer a formação e o desenvolvimento desses espermatozoides, sendo aqui na região do epidídimo, onde será armazenado esses espermatozoides, e o túbulo seminífero, onde vai ocorrer a formação desses espermatozoides. Aqui eu tenho duas imagens desse túbulo seminífero. Aqui a gente percebe a presença das células germinativas e aqui o espermatozoide. Então, passando para o período germinativo, é o momento em que o homem chega à puberdade. Então, nesse momento, as suas células germinativas vão passar por diversos processos de divisões celulares mitóticas. Essas células, elas são chamadas de espermatogônia. Aqui são onde elas estão localizadas. Na espermatogônia, vai acontecer a intérfase, que é o momento que ela vai aumentar de tamanho, vai aumentar a produção de proteína, vai duplicar o seu material genético e duplicar os seus centríolos. Então, a espermatogônia passa para a segunda fase, que é o período de crescimento dessa célula. Por que essa célula aumentou de tamanho? Porque houve ganho de líquido. Então, essa célula, ela passa a ser chamada de espermatocito 1. Aqui a sua localização, certo? Então, aqui a gente pode ver que ainda é uma célula diploide. Então, essa célula diploide vai passar pela meiose 1, pela divisão reducional, originando aqui as duas células haploide, representadas pela letra N. Essas células, elas são chamadas de espermatocitos 2. A meiose 1 e a meiose 2 ocorrem aqui nesse período de maturação. A espermatocito 2 sofre divisão na meiose novamente, equacional, originando as espermatídeas. Mas aqui a gente percebe que ocorreu já as divisões da meiose,
mas essa célula ainda não está parecida com os espermatozoides. Então, essa célula, ela vai passar por processos nos testículos, onde ela vai perder parte do citoplasma, os seus centríolos vão se reorganizar para formar os flagelos. Então, essa célula ela vai passar por diversas especializações aqui no período de diferenciação, até se formarem os espermatozoides. Então, esse processo aqui vai acontecer durante toda a vida do homem. Então, antes de finalizar essa apresentação, eu vou deixar aqui as referências bibliográficas de onde essas informações que estão contidas nos slides podem ser consultadas. Então, agora, já finalizando a apresentação, agradeço a atenção e até a próxima.